Flamengo vence o Internacional por 3-1 e mantém a liderança do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, com certeza, fez uma grande partida nesse duelo pela 20ª rodada contra o Internacional fora de casa. O Flamengo, desde o início, foi a equipe que ditou o ritmo da partida. O Flamengo conseguiu rapidamente abrir o placar pelo lado direito, após um bom lançamento do De Arrascaeta para o Guilherme Varela, que conseguiu cabecear para trás, e o Pedro marcar após uma finalização de primeira. O Flamengo se manteve com o objetivo de tentar fazer rapidamente um segundo gol, e foi exatamente o que aconteceu. O Flamengo conseguiu, aos 12 minutos, fazer 2-0 contra a equipe do Internacional. Mais uma vez, o Flamengo conseguiu num gol do Pedro. Após uma cobrança de escanteio do Internacional, o Flamengo conseguiu puxar o contra-ataque. De Arrascaeta passou por Samuelino. Samuelino carregou a bola durante muitos metros do campo, depois voltou e deu um passe mais atrás para De Arrascaeta, que virou a bola para o lado direito, e o Pedro conseguiu dominar, e com muita qualidade, muito mérito do Pedro, ele conseguiu finalizar no canto e fazer Flamengo 2-0. O Flamengo, a partir dos 2-0, o Flamengo se manteve como a melhor equipe em campo. O Flamengo conseguiu criar outras boas oportunidades laterais. Tanto o direito quanto o esquerdo do Flamengo estava subindo muito ao ataque, então estava dando bastante opção e dando amplitude à equipe. O meio de campo do Flamengo muito bem, com Jorginho e Saul. Ambos estavam com certeza ditando o ritmo de jogo com a sua qualidade na troca de passe, com a sua calma, com as suas antecipações. Jorginho e Saul fizeram uma grande partida, essa que é a verdade. Ambos conseguiram fazer com que o Flamengo tivesse muita tranquilidade na troca de passes. E o Flamengo seguiu muito melhor do que o Internacional, principalmente na primeira meia hora de partida. Depois o Flamengo diminuiu um pouco de ritmo, o Flamengo deixa o Internacional um pouco mais com a bola, natural, até porque o Flamengo tinha uma boa vantagem de 2 gols de diferença. O Internacional começa a atacar um pouco mais pelos lados de campo, tanto que na reta final do primeiro tempo as melhores oportunidades do Internacional saem pelo lado, por exemplo, direito do Inter e lado esquerdo do Flamengo, que é o lado do Ayrton Lucas, mas muito por conta do lateral do Internacional subir muito ao ataque e o Samuelino não recompor do modo certo. O Flamengo teve um pouco de problema para marcar pelo lado esquerdo do seu sistema defensivo, mas não foi uma culpa do Ayrton Lucas, não. Ayrton Lucas, que inclusive fez uma ótima partida. Então o Flamengo no primeiro tempo com certeza jogou muito bem, com muita calma, tranquilidade, trocando passes, tendo ambição de tentar fazer mais gols. É uma pena que, por exemplo, tem um lance do Guilherme Varela, que era só ele fazer o cruzamento e o Flamengo provavelmente faria 3-0 ainda no primeiro tempo. Ele não conseguiu, ele opta por tentar um corte no goleiro e acaba perdendo a posse da bola. E aí o Flamengo vai para o segundo tempo, e o segundo tempo começa muito parecido com o que foi o segundo tempo do Flamengo nos outros jogos, contra Mirassol, Fluminense, São Paulo, outros vários jogos que o Flamengo teve, que o Flamengo não voltou bem para o segundo tempo. Mas isso durou 10 minutos, o Internacional tinha o controle do jogo, mas não conseguia criar grandes oportunidades. Aos 10 minutos, Filipe Luís opta por fazer sua primeira substituição, e eu posso dizer com certeza que o Filipe Luís foi muito bem nessa substituição, porque ele tira um Pedro que estava claramente cansado e já não conseguia percorrer tantos metros, coloca o Gonzalo Plata entra e o Flamengo rapidamente melhora em campo. O Flamengo começa a criar oportunidades pelo lado direito, com o Guilherme Varela, que faz cruzamentos, mas, por exemplo, o De Arrascaeta finaliza e o jogador do Internacional tira quase em cima da linha. Depois temos outra boa finalização do Flamengo. Na sequência, o Flamengo consegue fazer 3-0, né, numa jogada onde o Ayrton Lucas consegue vencer o duelo aéreo com o adversário e toca de primeira. Nisso, o Luiz Araújo encontra o Gonzalo Plata completamente livre na entrada da área. Ele vai carregando a bola e consegue chutar de fora da área e fazer Flamengo 3-0. Podemos dizer com certeza que depois do 3-0, o Filipe Luís teve muita calma para poder colocar os jogadores em campo que estavam voltando de lesões, como o De La Cruz, como o Danilo, dar minutos, por exemplo, para Carrascal. Então, assim, foi muito interessante que o Flamengo conseguiu fazer rapidamente o terceiro gol no segundo tempo, apesar de começar um segundo tempo mal. Melhorou muito depois da primeira substituição. Depois o Flamengo tomou conta do jogo. Internacional praticamente não conseguia mais chegar ao gol do Flamengo. O Flamengo tinha o domínio da posse da bola, criava oportunidade, poderia ter feito até mais do que 3 gols na partida. Na reta final de jogo, o Internacional melhora um pouco no jogo, pode-se falar assim. O Flamengo diminuiu seu ímpeto, dá mais a bola para o time do Internacional. O Internacional começa a colocar muitos no segundo tempo, colocou muitos jogadores. Depois ali dos 15 minutos começou a colocar vários jogadores titulares, como o Bernabé, Thiago Maia, Ricardo Matias. Então, assim, o Internacional foi pro tudo ou nada
mesmo com um resultado muito atrás no placar, o Internacional tentou. O Internacional, por exemplo, tirou um zagueiro, colocou um atacante, que era o Wesley, então o Internacional foi pro tudo ou nada. Roger provavelmente já fazendo duelo, pensando na partida de quarta-feira contra a equipe do Flamengo. O Internacional consegue diminuir ali nos acréscimos após um cruzamento. O Boré consegue fazer o gol. Se a gente olhar por uma câmera, dá pra ver que o Boré tá impedido, porém na outra câmera invertida dá pra ver o pé do Danilo dando posição legal. E ali o Internacional fez o seu único gol da partida. Já estava na reta final do jogo. Minutos depois a arbitragem encerrou a partida. E uma vitória com certeza com a cara de um time que está na liderança do Campeonato Brasileiro. Por mais que o Internacional tenha colocado um time reserva, o Flamengo colocou o time titular e mostrou porque é líder do Campeonato Brasileiro. Foi lá no Beira-Rio, venceu o Inter e consegue se manter na liderança do Campeonato Brasileiro. O Flamengo chegou aos 43 pontos. Muito importante que o Flamengo se mantenha na liderança. O Flamengo nas próximas 2 rodadas do Campeonato Brasileiro, o Flamengo joga em casa. O Flamengo enfrenta a equipe do Vitória e a equipe do Grêmio. Então o Flamengo na sequência tem 2 jogos importantes no Maracanã. Importante que obviamente o Flamengo faça o seu dever de casa. Mas hoje a gente viu uma história diferente do que aconteceu na temporada passada. O Flamengo colocou o time reservas no início do Campeonato Brasileiro no segundo turno e o Flamengo perdeu alguns jogos e acabou no final não sendo campeão brasileiro, pensando em outras competições. Dessa vez não. Dessa vez o Felipe Luiz e o Flamengo está priorizando o Campeonato Brasileiro. Obviamente que a Libertadores segue sendo muito importante, mas é bom ver o Flamengo priorizando um campeonato de pontos corridos que é tão importante para o clube. O Flamengo fez uma grande partida, um ótimo resultado e o Flamengo segue líder do Campeonato Brasileiro.